Parabéns, parabéns, você está sentado aqui na sala do banquete, neste sábado, né? Maravilhoso, bem próximo à véspera da nossa escola bíblica dominical, embora tenha muitas igrejas que façam aos sábados, mas hoje você é abençoado, ainda dá tempo você preparar a sua lição ou se alimentar mais um pouco. Sábado, o nosso texto base é em Atos capítulo 19, o versículo 23 ao versículo 26. É um pouco longo, tendo como tema o Evangelho transforma estruturas sociais. O Atos dos Apóstolos, capítulo 19, apresenta o avanço do Evangelho em Éfeso. Já estudamos isso. A pregação de Paulo não produziu apenas mudanças individuais. Ela começou a afetar práticas religiosas, interesses econômicos e relações sociais estabelecidas naquela cidade. Dr. Lucas, nosso irmão Lucas, apresenta e registra que surgiu um grande alvoroço acerca do caminho. Está no versículo 23 de Atos 19. Então, o termo caminho, já vimos num comentário passado, era uma maneira de identificar a fé cristã. O evangelho estava sendo alcançado, ou seja, a pessoas de tal maneira que sua influência ultrapassava o ambiente particular e começava a interferir na estrutura da sociedade. O texto nos ensina que quando o evangelho transforma pessoas, seus efeitos podem alcançar famílias, culturas, instituições e estruturas sociais. É isso que nós precisamos ver no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Haver mudança. Em primeiro lugar, nós vimos o evangelho provoca impacto quando ou aonde ele chega. O versículo 23 registra assim: por esse tempo houve um grande alvoroço acerca do caminho. A expressão de Lucas sobre o grande alvoroço demonstra que a mensagem cristã havia adquirido grande repercussão em Éfeso. O evangelho não estava sendo recebido apenas como mais uma filosofia religiosa. A mensagem anunciada por Paulo estava confrontando crenças, valores e práticas que faziam parte da vida cotidiana da cidade. Éfeso era conhecida pelo culto à deusa Ártemis, ou chama Artemis. A religião estava profundamente relacionada à identidade cultural e também à economia social. O verdadeiro evangelho não transforma apenas o que uma pessoa pensa, ele transforma aquilo que ela é e, por consequência, influencia a maneira como ela vive, trabalha, se relaciona e participa da sociedade. Dentro desse contexto, podemos ver a segunda parte. O evangelho confronta interesses econômicos estratégicos à verdade. No versículo 24 e 25, Demétrio era um artífice, ou seja, um artífice que fabricava pequenos objetos relacionados ao culto de Ártemis. Lucas mostra que sua atividade econômica estava ligada à idolatria. Ele reúne os trabalhadores e afirma: senhores, vós bem sabeis que desta profissão nos provém o nosso bem-estar, ou seja, a sua sobrevivência. Veja bem que aqui aparece um conflito importante. O avanço do evangelho começou a ameaçar uma estrutura econômica construída em torno da idolatria. Demétrio não estava preocupado somente com a religião. Ele estava preocupado com o impacto econômico que a conversão das pessoas poderiam produzir. E hoje parece que estou em várias denominações. Não estou preocupado em um culto, em uma adoração a Deus, mas o lado econômico, o lado financeiro.
Então, o evangelho estava levando a pessoas a abandonar antigas práticas, e isso naturalmente afetava aqueles que lucravam com elas. Quando Cristo transforma o coração, também transforma propriedades. A fé cristã influencia a maneira como o indivíduo utiliza seus recursos, conduz seus negócios, estabelece seus valores. É o poder do Evangelho. O Evangelho não ensina simplesmente a ganhar dinheiro, ensina a colocar o dinheiro e o trabalho debaixo dos princípios da verdade, da justiça e da honra de Deus, ou da honra a Deus. Terceira parte, podemos observar, o Evangelho confronta estruturas construídas sobre a idolatria. Ainda está no versículo 25 e 26. Demétrio declara: e bem sabeis e ouvis que não só em Efésios, ou em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, é assim que o versículo diz. Este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Essa declaração revela o motivo real da oposição. Paulo estava ensinando que os objetos produzidos pelas mãos humanas não eram deuses. A mensagem cristã confrontava diretamente a idolatria. O problema não era simplesmente Paulo falar de Jesus. O problema era que a verdade do Evangelho estava destruindo a credibilidade de um sistema religioso que sustentava interesses econômicos. A expressão, quando diz que se fazem com as mãos, é teologicamente significativa. O verdadeiro Deus não é uma criação humana, ele é o Criador. Portanto, o Evangelho confronta toda tentativa humana de transformar aquilo que foi criado em objeto de adoração. O Evangelho liberta o ser humano de falsos deuses e de estruturas que escravizam sua consciência. Quando Cristo reina no coração, aquilo que antes ocupava o lugar de Deus perde seu domínio. Isso é claro. Por isso a quarta parte fala sobre a transformação individual pode produzir transformação coletiva. O texto mostra um princípio importante. A transformação espiritual de indivíduos pode produzir consequências, coisas, maravilhas, coisas sociais. A mensagem de Paulo alcançou pessoas que abandonaram práticas antigas. Está no versículo 18 e 19, do capítulo 19. Muitos que haviam crido confessavam suas práticas e demonstraram publicamente sua mudança de vida. Consequentemente, a economia realizada, a magia e a idolatria começou a ser afetada. Isso demonstra, meus queridos, que conversão verdadeira não é apenas uma mudança de discurso, ela produz uma nova maneira de viver. O Evangelho transforma pessoas, e pessoas transformadas podem influenciar a sociedade, o ambiente onde convive a família, sem atrapalhar, ou seja, atropelar os direitos. É isso que vimos na quinta parte, que o Evangelho não deve ser confundido como revolução política. É importante observar que Paulo não estava organizando uma revolta contra as autoridades ou tentando destruir a cidade por meios violentos. Absolutamente não. A estratégia apostólica era a proclamação do Evangelho, da palavra de Deus. A transformação acontecia de dentro para fora. O indivíduo ouvia o Evangelho, cria em Cristo, abandonava práticas pecaminosas e passava a viver segundo novos valores. Portanto, a transformação social apresentada em Atos não nasce da violência, da imposição ou da coerção. Não, ninguém era corrigido, mas da transformação do coração pela verdade do Evangelho. Atos 19, 23 e 26 mostra que o Evangelho possui força transformadora. É um dínamo.
Quando a palavra de Deus alcança uma comunidade, seus efeitos podem ultrapassar o ambiente individual e alcançar a família, a economia, a cultura e as estruturas sociais. O conflito em Éfeso demonstra que o evangelho confronta aquilo que se opõe à verdade de Deus, especialmente quando os interesses humanos estão fundamentados na idolatria. A grande lição deste texto é: o evangelho transforma pessoas. Pessoa transformada influencia ambientes, e ambiente influenciado pelo evangelho pode experimentar profundas mudanças sociais. Assim, a igreja não é chamada a conquistar a sociedade pela força, mas a proclamar fielmente Cristo, viver os valores do reino e permitir que a transformação operada pelo Espírito Santo produza seus frutos na vida cotidiana de cada um. Precisamos ter isso na nossa mente, meus queridos. Quando o evangelho muda o coração, ele também muda escolhas. Quando muda escolhas, muda o comportamento. E quando muda o comportamento, seus efeitos podem alcançar toda a sociedade. Pregue o evangelho. Que Deus te abençoe. Compartilhe, ganhe mais um para seguidor do canal e Deus vos abençoará poderosamente.